Por nada, obrigado, Diego, obrigado aos organizadores do evento. Eu sou o primeiro-tenente do quadro técnico Romão, sou um oficial meteorologista da Marinha do Brasil, formado pela UFRJ. Agradecer essa oportunidade que a gente tem de poder divulgar, assim como o INMET, como a FAB, o que a Marinha produz em termos de meteorologia. É um foco bem específico dessa palestra de hoje, comentar sobre os ciclones subtropicais e tropicais, sobre o monitoramento operacional que é realizado dentro do Serviço Meteorológico Marinho. Tá? Eu vou me ater a esses 3 tópicos, que é a responsabilidade legal, a classificação operacional e o histórico de monitoramento desses fenômenos específicos. E quando a gente entende uma responsabilidade legal do Serviço Meteorológico Marinho, a gente tem que lembrar do compromisso que o Estado brasileiro tem com a Organização Meteorológica Mundial de prover informações METOC, que são as informações meteossonográficas, para uma área específica marítima de responsabilidade, que é a Metária 5. Tá? Os oceanos eles estão subdivididos em áreas específicas ao qual um país, um serviço meteorológico é responsável, e ao Brasil coube essa área que está achurada no mapa, que é limitada aí pela costa brasileira, pelo meridiano de 20 graus oeste, pelos paralelos de 7 graus norte e 36 graus sul. Tá? Então, são produzidos aí informações diariamente, ininterruptamente, para essas regiões. Um tipo de informação que é produzido, que é veiculado para essas regiões são os avisos de mau tempo, que tem bastante notoriedade na mídia. Tá? O que é um aviso de mau tempo? É uma espécie de um alerta, uma mensagem que é emitida com até 72 horas de antecedência, por conta aí da ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso, tá? Que vai causar um impacto significativo nas condições de mar ou da atmosfera. Enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia ele faz toda a parte do alerta meteorológico para o continente, cabe à Marinha esse alerta meteorológico e oceanográfico para a área da Metária 5. Tá? A gente tem 5 grandes categorias de avisos de mau tempo, dando aí início pelo vento, seguindo pelo mar, condições de ressaca, esses 3 primeiros aí muito decorrentes da atuação de ciclones extratropicais, de frentes frias sobre a nossa região, tá? Que acontece aí basicamente ao longo de todo o ano, respeitando a sazonalidade desse tipo de fenômeno. E a gente também tem um 4º tipo, que seria o aviso de baixa visibilidade, por conta da ocorrência de nevoeiros, tá? É quando a visibilidade está na categoria de muito restrita, ou seja, abaixo de 1 quilômetro, quando há previsão desse tipo de informação, tá? E, por fim, o aviso especial, tá? O que é o aviso especial, e aí que vai ser o foco da apresentação, né? É quando a gente tem a ocorrência de ciclones subtropicais ou tropicais na Metária 5. E por que a gente está categorizando um aviso especial somente para esses tipos de fenômenos, né? Já que eu disse que, em primeiro, os avisos de vento, de mar, os de ressaca, eles são quase em sua totalidade oriundos aí dos ciclones extratropicais. Porque esses fenômenos eles têm uma baixa frequência, eles não são tão frequentes assim no dia a dia quanto os ciclones extratropicais. Então a gente precisa dar uma satisfação, dar uma orientação, tanto à população quanto aos veículos de mídia em relação a esses fenômenos, correto? E um dos motivos também mais importantes é o impacto que eles podem causar em termos, sim, de vento, de mar, de ondas, de ressaca, tanto na parte litorânea, né, até quanto na própria navegação, tá? Que é feita aí pelas embarcações de médio, de pequeno porte, até de grande porte, que porventura estão na nossa Metária. Tá? Existe um protocolo que é seguido dentro do Serviço Meteorológico Marinho quando existe a iminência, né, o prognóstico desses ciclones atuarem na nossa região. Tá? A gente parte aí desde uma identificação até contatos, divulgação, monitoramento e, por fim, um histórico. Essa identificação seria quando a gente começa a perceber o ciclone, propriamente dito, nos modelos globais,
e nos modelos regionais, tá? Modelos globais aí como o GFS, o ICON, o SNWF, e os regionais como o ICON-LAN e o WRF, tá? A partir da identificação desse ciclone, a gente verifica nos diagramas de fase, eu já vou comentar qual é a natureza desses ciclones, né, qual é o perfil térmico deles, parte para um contato institucional, nacional e internacional, e aí eu tenho vários colegas aqui de profissão que já tiveram aí nesse trâmite de contatos por conta, né, da iminência de ciclones desse tipo, né, a equipe do WPC, até do National Hurricane Center, no âmbito internacional, e o pessoal do INMET, do INPE, do CIMAE, no intuito de validação dessa previsão, tá? Parte para divulgação para toda a comunidade do tipo de evento que vai ocorrer através da emissão do aviso de mau tempo especial, da carta sinótica e da nota impressa conjunta para toda a população, tá? A gente tem o monitoramento, que é decorrente naturalmente desse ciclone, né, onde parte-se aí para a atribuição da nomenclatura, atualização da classificação com base nos dados de satélite, com base nos diagramas de fase, estimativas de trajetória, de direção e intensidade do vento, o estado do mar e, por fim, o histórico, que seria aí a grande novidade, né, que está ocorrendo desde 2023, que é a disponibilização dos relatórios pós-evento. Essa classificação operacional, como é que ela é realizada no âmbito aqui da Marinha, tá? A gente precisa fazer uso do diagrama de fase e do escaterômetro. O que seria o diagrama de fase? É uma ferramenta aí que vai dizer para a gente qual é a natureza térmica e o grau de simetria desse ciclone. Com isso a gente vai poder separar se é um ciclone extratropical, se é um ciclone tropical, se é um ciclone subtropical. Em paralelo, a gente precisa também do escaterômetro, que vai dizer para a gente a intensidade do vento associado a esse ciclone. E aí a gente vai poder classificar em depressão, em tempestade ou, eventualmente, em furacão. Tá? Indo aí para a natureza térmica, né, desse ciclone. Tá? A gente identifica que uma baixa pressão ela pode ser um ciclone extratropical, um frio e profundo, um ciclone tropical quente e profundo, ou um ciclone subtropical, que seria aí uma espécie de um ciclone híbrido que tem um núcleo quente, só que raso. Tá? O diagrama de fase é a ferramenta aí de ponta que a gente tem para a classificação desse tipo de fenômeno. Tá? Ele é uma metodologia que foi desenvolvida por Hart, lá na Universidade da Flórida. Ele é um diagrama que é composto por dois gráficos. Tá? Nesse gráfico aqui da minha esquerda eu tenho a avaliação do grau de simetria do ciclone, para dizer se ele é frontal ou não, e o vento térmico em baixos níveis. Tá? E no meu gráfico da direita eu tenho um vento térmico em altos níveis e também um vento térmico em baixos níveis. E com isso eu consigo estabelecer quais são as casas, né, que esse ciclone está ocorrendo. Ou seja, ele é simétrico ou ele é assimétrico em baixos níveis. Ele possui um núcleo quente ou um núcleo frio em baixos níveis. E aí, com a composição desses dois gráficos, eu tenho, por fim, o grau de assimetria e o perfil térmico vertical. Os ciclones subtropicais, eles são simétricos e de núcleo quente e raso, ao passo que os ciclones tropicais, eles são simétricos também, só que eles possuem um núcleo quente que se estende por toda a troposfera. Tá? Aí a gente tem exemplos operacionais de diagramas de fase. O bloco da minha esquerda são os diagramas aí provenientes da Universidade da Flórida, é o que o pessoal da equipe do Hart desenvolve, tá? E os diagramas da direita são o que a gente produz aqui no âmbito regional por conta aí da demanda, né, de algum ciclone na Metária 5, tá? Esses daqui já são produzidos com o ICON-LAN. Aí exemplos, né, de aplicações práticas que a gente vê com a utilização do diagrama de fases, tá? Tempestade subtropical Iaquecã, que já foi comentado aqui durante esse workshop, foi um ciclone subtropical. Ele possuía aí um núcleo quente e assimétrico, tá? No início da sua fase de vida, e depois ele passou a ser um simétrico de baixos níveis, caracterizando-se aí como um ciclone subtropical. Essa linha preta, né, é a própria trajetória temporal que esse ciclone que o modelo está prevendo para esse ciclone.
tá? Por exemplo, tempestade tropical Iba, que ocorreu em março de 2019, foi um ciclone puramente tropical, ele tinha núcleo quente profundo em toda a sua extensão vertical, tá? E um fato aí bem atípico, né, para a gente, que foi a tempestade subtropical Raoni, que migrou, né, fez uma transição de fase, que é um termo muito comum aí durante os diagramas de fase, né, que é simplesmente a mudança da simetria ou da temperatura do núcleo. O Raoni, ele passou de um ciclone extratropical para uma seclusão quente e, por fim, para um ciclone subtropical. Essa seclusão quente a gente avalia como um aprisionamento do ar quente ocorrendo ali por alguma condição ambiental dentro do núcleo do ciclone, né? E aí, porventura, essa seclusão quente ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai ganhando aí espaço dentro da atmosfera. Tá? O Raoni aí foi um exemplo de um ciclone frio, né? Que fez a transição para um ciclone simétrico aí quente em baixos níveis. Diego, eu acho que tem alguém com áudio aberto, eu estou escutando alguém, não sei se é o pessoal da equipe daí. Perdão, sou eu. Vou apagar aqui, tá? Não, tranquilo. Não sei se está atrapalhando o pessoal. E aí, partindo do diagrama de fases, a gente tem a intensidade do ciclone. Porque uma coisa é se classificar o ciclone quanto a ele ser um extratropical, subtropical ou tropical. O segundo passo é qual a intensidade desse ciclone, né? E aí a gente faz isso com base na classificação da própria intensidade do vento, correto? A gente tem aí a classificação de depressão, de tempestade e de furacão. Em termos de velocidade, as depressões são ventos abaixo de 34 nós, tá? Uma tempestade aí entre 34 e 64, e o furacão seria quando os ventos ao redor do ciclone ultrapassam, né, esse limiar. Tá? Na escala Beaufort fica mais fácil de identificar, porque a depressão é até a força 7, a tempestade entre força 8 e 11, e o furacão seria a própria força 12, que dá nome, inclusive, a essa faixa aí da escala Beaufort. E depois do furacão, a gente entra na escala Saffir-Simpson para a classificação própria do furacão. Tá? E como é que a gente faz essa classificação operacional da intensidade do ciclone com base nas estimativas satelitais a partir do escaterômetro? Tá? O escaterômetro é um sensor que está a bordo de satélites polares e que ele faz a estimativa da velocidade e da direção do vento com base na agitação do mar, tá? Com base aí da rugosidade da superfície do mar. Bem paralelo a essa classificação da intensidade do vento, a gente tem também, a gente espera, né, que à medida que o ciclone ele vai evoluindo, vai ganhando intensidade, a gente veja também refletido uma organização das nuvens, tá? Existe a técnica de Dvorak, que não é utilizada aqui no Serviço Meteorológico Marinho, mas que faz aí a análise das imagens de satélites, da nebulosidade convectiva para a classificação do ciclone, mas aqui no Serviço Meteorológico Marinho a gente só se atenta disso de maneira subjetiva, né? De avaliar a convecção, o comportamento das nuvens de uma maneira mais subjetiva, olhando com foco na velocidade do vento. Então a gente tem aí desde nebulosidade, tempestades isoladas, né? Evoluindo para uma tempestade, para uma depressão, seguido de uma tempestade, e aí por fim, eventualmente um furacão. Tá? E a simbologia utilizada é essa. Para furacão e para tempestade subtropical e tropical, a gente utiliza a simbologia internacional. Para depressão, algumas cartas internacionais utilizam apenas um círculo encarnado, um círculo vermelho, e aqui a gente utiliza simplesmente a letra B, né, de baixa pressão. Tá? Para onda tropical seria aí esse parênteses, né, que a gente... essa curvatura que a gente vê, tá? E aí, respeitando também o giro ciclônico, né, de cada hemisfério, a gente tem aí a diferenciação simbológica. Importante, né? A depressão ela só é caracterizada por um número, tá? A partir do momento que o ciclone atinge a categoria de tempestade, ele passa a ganhar um nome, e aí sim, ele mantém esse nome até o fim da vida dele. Exemplos aí operacionais do escaterômetro. A gente tem aqui um derivado, né, do HY2 Bravo, que seria aí o giro em torno do ciclone. A gente tem sobreposto, que não é também necessário, né, mas alguns centros disponibilizam dessa maneira
a imagem de satélite, que ajuda a gente a observar o giro das nuvens, isso é bem interessante, tá? E as próprias barbells de vento indicando, esse daqui foi se não me engano, do Acará, tá? E aqui a gente tem também uma simulação que a gente faz internamente para avaliar aí o máximo de fato do vento que está associado a esse ciclone. Essa aqui é uma rotina que é interna, que a gente consegue localizar aí a velocidade máxima de cada evento, tá? E aí outros exemplos operacionais que estão disponíveis aí para consulta do dia a dia. Chama atenção também para o radiômetro, que é um produto de estimativa apenas da velocidade do vento. A gente utiliza aí como contingência para a avaliação dos ciclones, mas a gente não tem aí uma validação tão ampla na América do Sul, no Atlântico Sul, quanto a gente tem dos escaterômetros. Tá? Inclusive, incito aí as universidades a trabalharem, né, com os dados de radiômetro para a gente validar essas informações do vento em alto mar, inclusive para a classificação dos ciclones. Tá? Qual é o nosso histórico de monitoramento desde 2004 até o ano corrente? Tá? A gente tem aí ciclones tanto tropicais quanto subtropicais que atuaram na Metária, contando aqui rapidamente 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 ciclones, tá? Que atuaram aí, foram catalogados, monitorados pelo Serviço Meteorológico Marinho. Esse ato que tem desde 2004 até 2010 entre o Catarina e o Anita, né, a gente não está afirmando que não tiveram ciclones, mas por conta de questões de ferramenta técnica, de avaliação do diagrama de fases, não foram catalogados ciclones nesse período, tá? Mas aí também pode ser que dentro desse período eventualmente tenha surgido um ciclone subtropical, tá? Que merece aí o seu estudo. E desse total de ciclones, a gente teve 3 tropicais, foi o furacão Catarina, a tempestade tropical Iba em 2019 e esse ano a tempestade tropical Acará, e os demais foram ciclones subtropicais, tá? Alguns não chegaram à categoria de tempestade, mas estão aí elencados aí como uma DS, né, que seria a depressão subtropical com o seu número associado. Como é que a gente vê a frequência anual? Vem aumentando o número de ciclones na medida que a gente consegue monitorar esses eventos com a ferramenta do diagrama de fases e do escaterômetro. Tá? Hoje fica muito mais fácil identificar operacionalmente esse tipo de evento em alto mar. Tá? Então, a gente teve aí, em 2021, o ano com maior atividade ciclogenética subtropical, tá? Onde a gente teve aí 4 eventos nesse ano, tá? Sendo 3 deles tempestades e uma depressão subtropical. Tá? E quando a gente olha a frequência mensal, março é o mês que ganha aí na quantidade de ciclones, tá? Evidentemente, evidenciando aí 4 ciclones subtropicais aí ao longo do mês de março e um ciclone tropical, que foi a tempestade, que foi o Iba. Tá? Então a gente tem aí uma concentração dentro dessa frequência mensal na estação, vamos dizer assim, uma estação chuvosa, né? Nesse verão estendido que vai ali desde outubro até o início de abril. Tá? Os meses de inverno, eles têm ainda a presença de alguns, principalmente ali na transição do outono para o inverno, especificamente julho, agosto e setembro, a gente não teve o registro, desde 2004, de nenhum ciclone subtropical ou tropical na Metária 5. Tá? Em relação às trajetórias típicas que a gente vem observando, tá? Aqui eu estou contabilizando apenas as tempestades a partir do Arani. A maioria deles vem com deslocamento para sudeste, ou seja, eles se formam em alguma região próxima ao litoral e eles deslocam-se para alto mar, afastando-se da costa e mantendo esse predomínio de deslocamento de sul-sudeste. Como toda regra tem sua exceção, a gente teve aí o ciclone Raoni e Iaquecã divergindo dessa trajetória típica, tá? E deslocando-se aí para leste e nordeste, tá? Como a gente pode ver aqui nessas setas aqui desses ciclones. Essas figuras são de um trabalho, de um artigo, né, que foi publicado aqui pelo serviço, estão disponíveis nos anais hidrográficos, tá? Por fim, o último, né, a gente teve a tempestade tropical Acará, que se formou na área delta, próximo ao litoral
do Rio de Janeiro e veio deslocando-se aí para sul-sudoeste, mantendo, né, uma distância até relativamente igual da costa, tá? Mas ainda assim mantendo-se em alto mar. O que a gente verifica, né, com toda essa trajetória desses 23 ciclones, né, o deslocamento médio é para sudeste, tá? Com exceção aí do Raoni e do Iaquecã, tá? Que deslocaram-se para nordeste. O Arani e o Jaguar foram os que formaram-se mais perto da costa, tá? Com distâncias aí de 100 e 111 quilômetros, respectivamente, do litoral brasileiro, tá? E em todos os casos, tanto a ciclogênese quanto a ciclólise ocorreram sobre o mar, ou seja, nenhum deles fez o efeito do landfall, né? Que é o avanço para o alto mar, com exceção do Catarina, tá? O Catarina, ele de fato, ele veio aí em direção à costa e se aproximou, mas a partir do Arani, que foi quando a lista de nomes entrou em vigor, a gente não teve nenhum ciclone fazendo aí o landfall, tá? Em relação aos mais máximos... 4 minutos, ok? Tá, vou acelerar então aqui. Em relação aos máximos, a gente veio aí com 8,5 metros de onda associados ao IBA, tá? 47 nós associados ao Raoni, todos eles aqui estimado por altímetro e aqui estimado por escaterômetro. Sistemas percursores, grande parte aí se desenvolveu a partir de baixas pressões simples, tá? Ou cavados atmosféricos, uma pequena parte aí oriunda de oclusões ou seclusões quentes, tá? Inclusive no verão, tá? E mais da metade deles estiveram associados com eventos de zacas, tá? Relações do El Niño Oscilação Sul com a TSM e a formação de ciclones. A gente não consegue fechar um padrão específico, tá? A gente viu aí, por exemplo, o IBA se formando em ambientes extremamente aquecidos, tá? Com TSM de 29 graus Celsius, anomalias positivas. Em compensação, a gente teve o Raoni se formando em ambientes extremamente frios, né? Com TSM no entorno aí de 16 graus Celsius, apesar de ter uma anomalia também positiva nesse caso da Raoni, tá? E a gente não vê uma preferência para uma fase do Enos, tá? A gente teve ciclones se formando tanto na fase neutra, quanto no El Niño, quanto na Laninha, tá? Os próximos nomes já foram estabelecidos, tá? Eles estão na norma, nessa publicação Norman 701, tá? Que é a norma da Autoridade Marítima para atividade de meteorologia marítima também. A gente já começou ticando o primeiro nome, que foi o Acará, o próximo vai ser Biguá, e aí assim, por fim, até o Itu, tá? Esses nomes são de origem indígena, tá? Provém aí da língua tupi. E o que a gente tem feito em cada ciclone é fazer um relatório pós-evento nos moldes que a NOAA faz atualmente, tá? A gente, dentro desse relatório, consta uma análise sinótica, as notas de imprensa conjuntas que foram emitidas, a compilação dos avisos de mau tempo especiais, a TSM, os máximos de onda e de vento que foram estimados, que estão por satélites, né, que estão disponíveis aí para consulta nesse site, tá? E a gente também disponibilizou o arquivo da trajetória, que pode ser plotado aí em algum software de georreferência, né? Por exemplo, o próprio Google Earth, acho que o Python também lê esse tipo de arquivo, e as cartas sinóticas referentes aí a cada um desses ciclones, tá? Algumas considerações finais para eu não me estender muito. É preciso sempre avaliar mais de uma rodada e mais de um modelo, tá? Tanto para a identificação do sistema de baixa, quanto do diagrama de fase, tá? Para a gente aí conseguir fechar se há uma condição sinótica favorável e se tem uma classificação correta para a gente poder lançar isso na mídia, tá? A gente tem diagramas de fases operacionais apenas dos modelos globais atualmente. Os centros regionais, eles ainda estão gerando o produto sob demanda, tá? Salvo melhor juízo. É importante, além dos diagramas de fase, a gente ter um olhar também com os cortes verticais para analisar questões, por exemplo, da extensão do movimento vertical, do nível de cisalhamento que impacta diretamente na manutenção desse sistema, né? Lembrando que eles preferem ambientes com fraco ou cisalhamento nulo, tá? A grande dúvida, né, que sempre permeia, né, o que não é um ciclone subtropical, né? A gente sempre
tem que avaliar com cuidado, né? Baixas oclusas que acabam adquirindo núcleo quente, mas que não se desenvolvem completamente, mantendo-se ali como uma seclusão quente, uma questão talvez de cisalhamento, não acabam ganhando as características subtropicais, tá? E por fim, né, o ciclone subtropical ele não depende da TSM tanto quanto um ciclone tropical, tá? Existem questões dinâmicas que são avaliadas aí que mostram que a gente teve, por exemplo, um ciclone Raoni em ambientes marítimos frios, né? Então, entender melhor essa relação da TSM com a ciclogênese subtropical é fundamental para que a gente siga aí numa melhor classificação e até previsão desse tipo de fenômeno, né? Essa contribuição da TSM, ela é apenas no verão? Como é que é esse comportamento no inverno? Então, a gente fica aí com essas questões para serem desenvolvidas futuramente, tá? Desculpa se eu fui um pouco acelerado, mas o que eu tinha para apresentar era isso. Tá? Se ficou alguma dúvida, estou à disposição. Se porventura não conseguir responder tudo hoje, o meu e-mail é esse daqui, tá? É romão@marinha.mil.br e estou aí à disposição. Mais uma vez, obrigado ao evento. Obrigado, Tenente. Nós temos diversas perguntas também. Obrigado pela excelente apresentação. E nós vamos passando pergunta por pergunta conforme nós fizemos nas apresentações anteriores, ok? Não sei se você está vendo a minha tela aí compartilhada. Estou vendo. Perfeito. Vamos lá. Primeira pergunta. O SMM disponibiliza os diagramas ou eles são apenas para uso interno? Caso não, existem planos para disponibilizar? E tem outra pergunta relacionada. Pode respondendo essa que eu vou encontrando aqui a próxima. A gente disponibiliza os diagramas nos relatórios pós-evento. Eles não ficam no site durante a ocorrência do evento. Tá? Até porque o diagrama ele depende de cada rodada. Então, você teria vários diagramas para várias rodadas, para vários modelos. Então, a gente pega o que melhor representou o evento e insere ele do relatório pós-evento. Tá? Conforme eu falei, a gente não gera os diagramas operacionalmente todo dia aqui no SMM. A gente gera sob demanda para casos específicos como os ciclones subtropicais. Tá? Perfeito. E existe alguma interface disponível ao público que exiba dados de boias e do modelo ICON? Tá. Sim, existe a interface para os dados de boias, fica no próprio site do CHM, e também do modelo o ICON LAN, tá? A gente utiliza o modelo, o ICON é o modelo global, o ICON LAN é o que a gente utiliza aqui. Também está tudo lá no site do CHM. No menu lateral esquerdo você consegue acessar os dados de boia e os dados do ICON. E também dá para solicitar os dados pretéritos de boias. Tá? Ok. Os avisos feitos pela Marinha são utilizados, neles são utilizados modelos determinísticos ou levam em conta previsões probabilísticas? A gente utiliza os dois tipos de modelos, tá? Com grande peso para os modelos determinísticos. Ao Ensemble, a gente tem aqui modelos operacionais e modelos de contingência, onde a gente faz uma avaliação visual, tá? Do comportamento desses modelos, e também a gente já tem inserido aí as previsões probabilísticas na hora de gerar os avisos de mau tempo, tá? Perfeito. Onde podemos encontrar os relatórios históricos pós-evento? Qual a maior rajada de vento e altura de onda? Medidas ou estimadas? Essas informações estão na apresentação e o site também está na apresentação. Está tudo lá no site do CHM, que é o Centro de Hidrografia da Marinha, e fica lá também no lateral esquerdo, monitoramento de ciclones. Acho que é só ciclones subtropicais. É bem intuitivo, dá para achar fácil. Ok. A quantidade de informações meteoceanográficas é baixa na costa brasileira. Existe alguma iniciativa de cooperação entre a Marinha e empresas offshore? Algumas perguntas já começam a fugir do escopo da apresentação, né? Sim, a quantidade de informações meteoceanográficas é baixa, devido aí ao custo que a gente tem na manutenção dos equipamentos, das boias, né, da oceanografia operacional. Existe sim cooperação entre a Marinha e empresas offshore, tá? Mas isso aí acredito que já foge um pouco aqui ao escopo da apresentação, Diego. Ok. Existe um gabinete de crise entre os órgãos federais para casos de tempestades subtropicais ou ciclones bombas? Não existe um gabinete de crise oficialmente instituído, tá? Mas existe um contato que é feito tanto com os órgãos nacionais
quanto com os órgãos internacionais mediante aí esses eventos por conta da responsabilidade da Marinha. A responsabilidade é da Marinha no alerta desse tipo de fenômeno para alto mar, mas a gente faz esse contato para todo mundo falar a mesma língua em termos de mídia. E acho que tinha uma outra, qual era o complemento? Acho que tinha uma outra parte. Perdão, Felipe, eu vou a pergunta aqui, depois a gente volta para ela, tá? Para os avisos especiais, são levados em conta os modelos que o SMM ou o INMET utilizam, ou são considerados também a opinião de órgãos externos? A gente fecha a discussão com o INPE, com o CIMAE e com o INMET. Perfeito. Âmbito nacional, tá? Âmbito internacional, a gente consulta aí o WPC, né? O Galvez está aqui, que tem esse contato bem direto com a gente, e eventualmente o National Hurricane Center. Ok. E quais seriam os critérios utilizados para a classificação de ciclones, como tropical, subtropical ou extratropical? Acho que você comentou isso daí, né? Isso daí tá na apresentação. O critério para a classificação nesse tipo de ciclone é olhar o diagrama de fase. Então tem que estudar o diagrama de fase, tem que verificar ali em qual caixinha do diagrama de fase está inserida a trajetória desse ciclone, né? Se ele vai se manter apenas como um tipo, como outro, se ele vai fazer a transição de fase, e aí depois a gente parte para a classificação da intensidade com base nos dados de vento. Então tudo isso é feito usando o diagrama de fases. Perfeito. Aqui, perguntando se as apresentações serão disponibilizadas, respondendo aqui sim, todas as apresentações e as gravações estarão disponíveis na nossa página do workshop, e parabenizando todos os palestrantes e organizadores, e aqui eu aproveito para agradecer novamente o Tenente Felipe pela excelente apresentação. E só para fechar aqui mais uma pergunta, se nas últimas décadas tem aumentado os ciclones subtropicais e tropicais no Atlântico Sul, segundo o gráfico, isso pode ser atribuído ao aquecimento global? E aí nós fechamos as perguntas de hoje. Não, a gente não pode atribuir isso ao aquecimento global, porque a gente precisaria de mais dados, de mais ciclones, de uma série histórica bem maior para poder fazer essa avaliação. E conforme eu falei, a gente tem um aumento aí nas ferramentas, né, que a gente consegue classificar os ciclones. Então, essa afirmação ela não é bem-vinda, porque a gente precisa aí, verificar se nos tempos passados, com essas classificações que a gente tem hoje, a gente conseguiria aí verificar mais ciclones também ocorrendo naquelas épocas. Então, não dá para fazer essa afirmação de cara não, tá? Por conta aí da mudança da metodologia. Excelente. Muito obrigado, Tenente, novamente pela apresentação e pela disponibilidade em colaborar nesse workshop. Agradecemos aí, tem várias reações positivas aí dos participantes. E é isso, hoje nós chegamos ao final da nossa série de apresentações do primeiro dia do nosso workshop virtual de análise e previsão meteorológica do Brasil. Nos estendemos alguns minutos, né, porque as perguntas, houve uma interação muito bacana dos participantes com os apresentadores. E hoje nós tivemos as apresentações do South American Desk, da NOAA, seguida pela apresentação da atuação do INMET, monitoramento e previsão de eventos extremos, da Márcia Seabra, do INMET. Após isso, a apresentação do Major Cláudio Montalvão, do DCEA, sobre as ferramentas de monitoramento e alerta de tempo severo para a aviação. E finalizamos com a apresentação do Tenente Felipe sobre o monitoramento operacional de ciclones tropicais e subtropicais na Metária 5. E amanhã nós teremos o nosso segundo dia do workshop virtual, e nós vamos iniciar, conforme nós comentamos hoje pela manhã, com um briefing meteorológico apresentado pelos nossos colegas do WPC. Durante meia hora, e após isso iniciamos a nossa sequência de apresentações, iniciando pelo Sensipan, seguido de 3 universidades. Aqui eu gostaria de convidar o José Galvez para alguns comentários finais. José, estás por aí? Sim, estou aqui. Você pode me ouvir? Sim? Perfeitamente. Ok, eu estou muito contente de ver excelentes apresentações no dia de hoje, ver a cara, ver falar os colegas que tanto eu trabalhamos com muitos de vocês por muito tempo. É uma excelente relação, porque
con estos workshops, ¿no? Oficinas, nos podemos intercambiar conhecimento e nos lembrar e também conhecer que pessoa, que grupo está fazendo o que, e depois, conhecemos contactos, conhecemos métodos de análise, conhecemos acesso a dados, colegas, então é muito enriquecedor, não? Esos workshops, esos talleres. Excelente trabalho de todos. Tenho muitas ganas de ver o resto do workshop, o dia 12 e dia 3. Muito bom, obrigado, Galvez, obrigado aos demais colegas do WPC, a todos os apresentadores. Hoje tivemos um pico de 240 participantes, que é uma participação excelente. E com isso, nós encerramos o primeiro dia do nosso workshop. E amanhã abriremos a sala a 13h da tarde e esperamos ver todos vocês novamente no segundo dia do nosso workshop. Obrigado a todos, obrigado aos apresentadores, aos colegas da NOAA e todos os participantes. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.